E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar fatoração, múltiplos e divisores. Neste capítulo nós vamos ver todos esses tópicos aqui: decomposição e fatores, fatoração com fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, fatoração da diferença de dois quadrados, fatoração do trinômio do quadrado perfeito, e vamos ver múltiplos e divisores, que é o que se trata do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Quero enfatizar que esses tipos de fatorações, múltiplos de divisores, já foram estudados em séries anteriores, em anos anteriores, com números, já que nós estamos trabalhando com expressões algébricas, com monômios, com polinômios, né? Com termos algébricos, nós vamos fazer decomposição, fatoração e estudar múltiplos e divisores com expressões algébricas. Você não deve se lembrar de quando foi a primeira vez que você fez um cálculo mental, mas com certeza já realizou muitas contas mentalmente. É um processo interessante, especialmente quando não temos à mão uma calculadora, ou um papel ou uma caneta. Há pessoas que levam o cálculo mental tão a sério que chegam a participar da Copa do Mundo de Cálculo Mental, fazendo muitos cálculos em poucos minutos. E você, está preparado? É capaz de responder em 1 minuto quanto é 1000 ao quadrado menos 999 ao quadrado, sem usar a calculadora ou papel e lápis? Então, daqui a pouquinho eu respondo essa questão para vocês. Vamos primeiro aqui fazer decomposição em fatores, né? Nós sabemos que um número, existe dois tipos de números. Existe o número primo e existe o número composto. O número primo é aquele que só dá para dividir por ele mesmo e por um, como por exemplo o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, dentre outros. São números que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Os números primos, por terem essa característica, eles não podem ser fatorados. Por exemplo, o 3, por ser o número primo, só dá para escrever ele como qual fator? 3 vezes 1. O 5 também, por ser o número primo, só dá para escrever ele como 5 vezes 1. Não dá para escrever ele em termos de mais fatores. Agora, pegue um número que é composto. Um número que é composto, ele pode ser decomposto em fatores, né? Por isso que ele recebe o nome de número composto. Como, por exemplo, temos aqui o 36. O 36 ele pode ser decomposto de várias maneiras diferentes. Como, por exemplo, eu posso escrever o 36 como sendo 36 vezes 1. Posso escrever ele como sendo 2 vezes 18. Posso escrever ele como sendo 3 vezes 12, 4 vezes 9. Também sabemos que podemos escrever o 36 como sendo 6 vezes 6, 6 vezes 6. Enfim, tem algumas opções para decompor o 36 em fatores. Qual é a principal decomposição de um número? É quando nós decompomos um número em fatores primos, deixamos ele em termos dos fatores primos. Relembrando um pouco como é que fatora em números primos. Por exemplo, temos o 36. Você começa a fazer a divisão tentando usar apenas números primos, que são os menores fatores possíveis. Então, por exemplo, o 36 dá para dividir por 2, que dá 18. Dá para dividir por 2 novamente, que dá 9. A 9 agora não dá por 2. O próximo número primo menor que dá para usar é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 novamente dá 1. Então, decompondo 36 nos menores fatores primos possíveis, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, nós decompomos um número em fatores primos, né? Então, essa é a forma que nós chamamos a forma fatorada do 36 em números primos. Podemos ainda agrupar, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, esse assunto de decompor em fatores nos números já foi estudado em anos anteriores.
O foco desse capítulo é fatorar, decompor em fatores, expressões algébricas, né? No caso, os polinômios. Por exemplo, que expressão algébrica representa a área da figura ao lado? Então, tenha em mente, se você vai fatorar um polinômio, qual é o seu objetivo? Você quer pegar aquele polinômio e reescrever ele na forma de uma multiplicação, na forma de um produto. Um número, quando você fatora, ele vai virar uma multiplicação de outros números. Aqui, por exemplo, 36 fatorado virou uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, quando você está fatorando um polinômio, esse polinômio vai virar uma multiplicação de outros polinômios. Então, fatorar é pegar um polinômio e transformá-lo em um produto, em uma multiplicação. Então, por exemplo, se a gente quer o polinômio normal que representa a área total desse retângulo aqui, basta somar x ao quadrado, que é essa área aqui, mais xy, que é essa área aqui. Ficamos com o polinômio aqui normal, que representa a área dessa figura. Se você quer a forma fatorada do polinômio, podemos fazer, por exemplo, esse lado mede x, esse lado mede x mais y. Nós sabemos que uma área, fazemos comprimento vezes largura, aí temos que o comprimento e a largura são o x e o x mais y. Então, essa nova forma aqui, e essa outra forma que está escrita a área de todo esse retângulo aqui, está na forma de uma multiplicação. Se está na forma de um produto, então nós temos a forma fatorada. Então, essa é a forma normal do polinômio, e essa aqui é a forma fatorada do polinômio. Isso aqui, se você resolver, vai dar igual a esse. E esse aqui, se você fatorar, vai ficar igual a esse. Isso nós fizemos a fatoração geometricamente. Como seria estar nesse termo aqui, ter esse termo em mãos e fatorar algebricamente, ou seja, fazendo os cálculos. O truque, nós vamos fazer esse truque várias vezes, né? É você colocar em evidência o número que aparece em todos os termos. Perceba, nós temos x aqui e temos x aqui. Então, ele é o que aparece nos dois termos. Então, vamos colocar ele em evidência. Se eu coloco ele em evidência aqui fora, eu coloco vezes e abro o parênteses ou um colchete, uma chave, a sua preferência. E fazemos uma divisão. Ó. X ao quadrado vezes x vai sobrar x. Certo? É só você pensar. Nesse primeiro termo, se você tirar um x, vai sobrar quanto x? Vai sobrar 1. Nesse termo aqui, se você tirar o x, vai sobrar o y. Então, ficamos com x vezes x mais y. Então, o primeiro método de fatoração que nós vamos ver é a fatoração com fator comum em evidência. É o que eu acabei de falar. Você vai observar todos os termos do polinômio e colocar em evidência aquele número ou aquela variável que está comum em todos, ele está em todos os termos, né? Então, está em todos os lugares. Então, você coloca ele em evidência. Por exemplo, se você tem, por exemplo, antes de eu falar disso aqui, se você tiver 3 vezes x mais y, se nós temos 3 vezes x mais y, resolver isso aqui é simples. É só aplicar a propriedade distributiva. A gente distribui o 3 para todo mundo. 3 vezes x, 3 vezes y. Ficamos com 3x e 3y. Mas se você tem esse termo, né, a maioria dos alunos faz a propriedade distributiva tranquilamente. Mas quando é para fazer o contrário, pegar isso aqui e voltar, deixar transformado numa multiplicação, tem-se dificuldade. Então, ó, na distributiva, nós pegamos o termo que está aqui fora e distribuímos para todo mundo. Fazer a fatoração, que é colocar esse que está distribuído para todo mundo em evidência. Então, volte. Quem está distribuído para todo mundo é o 3, porque eu tenho o 3 em todos os termos. Se você colocar o 3 em evidência, bota o parênteses e faz a volta. Ó. Pega cada termo e divide por esse termo que você colocou em evidência. Então, veja, numa distributiva, você multiplica.
Se você tem um termo e quer voltar para a multiplicação, então você vai fazer o contrário, você vai dividir, certo? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ó, veja, 3x dividido por 3, como está aqui, ó, 3x dividido por 3, o 3 vai embora e vai sobrar o x. Os sinais você vai mantendo, certo? Tá negativo, negativo, positivo, positivo. E 3y aqui, que é o próximo termo, dividido por 3, vai embora 3 com 3 e vai sobrar o y. Então, é assim que fazemos fatoração, colocando o fator comum em evidência. Então, quando todos os termos de um polinômio têm um fator em comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto desse fator que você colocou em evidência, né? É o produto do fator comum pela expressão que se obtém dividindo cada termo do polinômio por esse fator comum. Então, repetindo, colocamos o fator comum em evidência, né? E assim pegamos todos os termos e vamos dividindo por esse fator que eu coloquei em evidência e anotamos os resultados aí dentro do parênteses ou do colchete ou da chave, né? Fica a sua escolha qual você vai usar. Nos retângulos a seguir estão indicadas as medidas da área e um dos seus lados. Escreva a área dos retângulos na forma fatorada. Então, veja, aqui dentro nós temos 2x mais 2. Você pode imaginar, por exemplo, que o 2 aqui está vezes 1, se facilitasse o raciocínio. Quem é o termo que está distribuído para todo mundo? É o 2. Ó. O 2 é o fator comum. Vou colocar o 2 aqui. Vezes. Agora fazemos, ó, 2x dividido por 2 vai sobrar o x. E 2 dividido por 2 vai sobrar 1. Então, veja que nós tínhamos um produto aqui. Já que se trata de uma área, então nós podemos tratar que um desses é o comprimento e o outro é a largura. Veja que aqui já tem 2. Então, esse outro lado, quem é? Esse outro lado aqui, então, é o outro fator que eu encontrei. É x mais 1. Vamos fazer o mesmo processo novamente. Temos aqui que a área, toda a área, lembre-se, é comprimento vezes largura. Já tem uma medida aqui de 3y, mas está faltando a outra. Então, vamos aqui, ó, temos 3x ao quadrado y menos 9y. Quem vamos colocar em evidência? Quando temos números e a parte literal, né, que são as variáveis, primeiro você olha o número. Entre 3 e 9, dá para você colocar alguém em evidência? Dá para você colocar o 3. Dá para você colocar o 3. Vamos lá, x ao quadrado, não dá para eu colocar x em evidência, por quê? Você tem que ter x em todo mundo. Você só tem x no primeiro termo, então não dá para colocar x em evidência. Próxima variável, que é o y, tem nos dois termos. Você tem y aqui e tem y aqui, então dá para colocar em evidência. Pronto, então 3y é o fator que eu coloquei em evidência. Coloco 3y aqui e abro o parênteses, né? Então, veja, o primeiro termo, se você não conseguir fazer mentalmente, faz lá no cantinho, né? Faz lá na sua folha de cálculo, de rascunho, certo? Vamos dividir para ver o que sobra. O 3 vai embora com 3, o y vai embora com y. Sobrou x ao quadrado. O menos que está aqui continua. Aí agora, ó, 9y dividido por 3y. 9 dividido por 3 dá 3 e o y aqui, ó, vai embora. Então, ficamos com essa forma fatorada aí. Com isso, concluímos que se esse lado aqui está medindo 3y, tá aqui o 3y, olha só. Então, o outro lado vai medir x ao quadrado menos 3. Fatórico, isso nós fizemos, né, a relação, relacionando parte algébrica, que é a parte que a gente faz o cálculo, com a parte geométrica, né, que são as representações nos retângulos. Agora vamos fatorar só algebricamente. Fatore completamente as seguintes expressões. Então, na letra A, o que é que nós tínhamos em evidência? O que colocar em evidência? Qual é o termo que está comum a todo mundo? A variável ou o número que aparece em todo mundo. Então, perceba, tem A aqui e tem A aqui. Então, é o A que eu coloco em evidência.
Vamos dividir os termos e colocar aqui dentro os resultados. A ao quadrado dividido por A vai dar A mais. AB, se você retira o A, você sabe que você está dividindo por A, se você retira o A, aí sobra B. Aqui na B, primeiro tem os números, ó, 2 e 4, dá para colocar o 2 em evidência. Por quê? Porque 2 dá para dividir por 2 e 4 também dá para dividir por 2. O A também está comum a todo mundo, vou colocar o A também. Agora o X não, o X só tem aqui, então ele não entra em evidência, ele fica aí. Agora veja, 2AX dividido por 2A, significa que o 2 vai embora, o A vai embora, vai sobrar o X. Mais 4A dividido por 2A, primeiro, 4 dividido por 2 é 2, e o A dividido por A vai embora. Novamente, se não consegue fazer mentalmente, faz lá no rascunho e traz o resultado para cá. Aqui, veja que eu tenho 3 e 3, dá para colocar o 3 em evidência. O X não dá para colocar em evidência, porque ele só está no primeiro termo. E o Y também não dá para colocar em evidência, porque o Y está apenas no segundo termo. Então, só o 3 fica em evidência. Aí, ó, 3x ao quadrado, retirando o 3, sobra só x ao quadrado. Menos 3y dividido pelo 3, vai tirar o 3, vai ficar só o y. Na D nós tínhamos A em todo mundo. Vou colocar o A aqui. Veja, A ao cubo dividido por A, sobra A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A, sobra A. E A dividido por A, dá 1. Perceba que eu simplesmente saio de subtraindo um expoente de cada termo. A elevado a 3, tirando um A, sobra A elevado a 2. A ao quadrado tirando A, fica só A elevado a 1. E A dividido por A dá 1. Nós temos, ó, 12 e 8. Quem nós vamos colocar em evidência? Você tem que colocar, já que você tem um 12 e um 8, você tem que colocar um número que dê para você dividir o 8 e o 12 ao mesmo tempo. E esse número quem é? Vamos ver, o 2 dá, o 3 não dá, o 4 dá. Entre o 2 e o 4 é melhor você pegar o maior número, então eu vou colocar o 4. Certo? Vou colocar o 4. E temos A também nos dois termos, então eu vou colocar o A. 12A dividido por 4A, ó, 12A dividido por 4A, 12 dividido por 4 é 3, e o A vai embora, então dá 3. Mais 8A ao quadrado, dividido por 4A, perceba, 8 dividido por 4 dá 2, e A ao quadrado dividido por A vai ficar A, 2A. E por último, a F, nós temos 9x ao quadrado e 81. Perceba que dá para colocar apenas o 9 em evidência. 9x ao quadrado dividido por 9 vai sobrar x ao quadrado, menos 81 dividido por 9, que dá 9. Então, fatoração, colocando-se o fator comum em evidência, é isso. Você vai colocar aí do lado de fora aquele termo que está comum, né? Aquela parte que está comum a todos os termos. E o outro fator, né? Perceba que são dois fatores, que é o que você colocou em evidência e o que aparece depois, é obtido você simplificando, pegando um polinômio, vai dividindo pelo fator comum e anotando os resultados aqui. Então, dessa forma, nós fatoramos os polinômios. Fatoração por agrupamento já é uma técnica que nós utilizamos quando temos mais termos no polinômio e quando nós temos mais do que uma variável para colocar em evidência. Por exemplo, nós temos termos que tem expressões com x, temos termos que tem o y. Aí nós fazemos o quê? Agrupamos, pegamos aqui, agrupamos todos os termos que tem o x, agrupamos todos os termos que tem o y e depois fatora. Então, a gente chama fatoração por agrupamento, porque antes de você fatorar, você vai precisar agrupar os seus termos, certo? Formar grupos antes de fatorar. Então, fatoração por agrupamento.
Então, imagine, observe essa seguinte situação aí. Nós vamos ver uma mesma área, certo? Essa aqui são 3 áreas iguais, só que escritas de formas diferentes. Então, por exemplo, aqui na primeira ela foi dividida em 4 retângulos, né? Aqui mede X, aqui mede A, aqui mede B, aqui mede X, aqui também mede B, aqui mede Y, e assim foi calculando as áreas dos 4 retângulos, fazendo comprimento vezes largura. Se a gente for calcular a área total através dessa configuração, nós vimos em capítulos anteriores que é só somar as 4 áreas. Aí vai ficar AX mais BX mais AY mais BY. E assim nós vamos ter a expressão para o polinômio. Polinômio normal, né? A soma de todos os monômios envolvidos aí, todos os termos algébricos que representam as áreas que estão dentro desse retângulo. Então, AX mais BX mais AY mais BY dá a área total desse retângulo aqui. Uma outra maneira de fazer seria, por exemplo, pegar esses 2 retângulos de cima, juntar em um só, tá aqui, ó. Esses 2 retângulos de baixo juntar em um só. Perceba que no retângulo de cima, uma medida é X e a outra medida seria A mais B. Aí a área, que é comprimento vezes largura, vai ficar X vezes A mais B, como já está aqui, ó. E essa de baixo ficaria Y vezes A mais B, né? Comprimento vezes largura. Então, veja, nós temos um polinômio agora com 2 termos, né? Uma parte foi fatorada, perceba que eu tenho A mais B vezes o X em evidência aí fora, e o Y vezes A mais B, percebo o Y em evidência aí fora. Só que não está totalmente fatorado. Para estar totalmente fatorado, você só pode ter multiplicação. Multiplicação com 2 polinômios, com 3 polinômios, não importa, mas tem que ter apenas multiplicação para estar fatorado. Né? Lembre-se, por exemplo, o 36. Eu não posso fazer 6 mais 30, aí 30 é 6 vezes 5. Não está fatorado isso aqui. Só tem multiplicação aqui, ó, né? Não está fatorado. Para estar fatorado, você tem que ter só multiplicação de termos. Apenas multiplicação, né? Como nós vimos lá em cima. Então, perceba, essa segunda forma aqui, essa segunda configuração, é uma outra forma de escrever o polinômio, mas ainda não está totalmente fatorado. Agora, se você junta a área inteira, as 4 áreas, perceba que aqui mede X mais Y. E aqui mede A mais B. Aí a área, você faz comprimento vezes largura, vai ficar, ó, X mais Y vezes A mais B. Então, perceba, nessa configuração aqui, sim, ó, você tem uma multiplicação de 2 polinômios. Então, essa aqui é a forma fatorada. Então, nós vimos aqui geometricamente, né, através de uma figura, como é que chega na forma fatorada. É só pegar o total daqui, x mais y, o total daqui e multiplicar. Se você fosse resolver aqui, como nós fizemos no capítulo anterior, que a gente distribuiu o x, depois distribuiu o y, somava termos semelhantes, nós chegaríamos no polinômio aqui, escrito na forma normal, como foi visto no capítulo anterior. Nesse capítulo, nós estamos interessados em fatorar. Mas como seria fatorar a partir do polinômio normal, algebricamente, sem precisar fazer o retângulo, separar as áreas e fazer, né? Vamos fazer algebricamente. Então, algebricamente, quando nós temos um polinômio com vários termos, nós agrupamos os termos que têm fator comum. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o termo, o polinômio é AX, agrupando, né? BY, BX, AY e BY. Então, é sua escolha como você agrupar. Perceba que 2 termos aparecem em X, 2 termos aparecem em Y, entretanto, 2 termos também aparecem o A e 2 termos aparecem o B. Então, é você quem escolhe a partir do problema quem você quer agrupar. Por exemplo, se eu quero agrupar todo mundo que tem X de um lado e todo mundo que tem Y do outro. Então, todo mundo que tem X está aqui.
Nessa parte aqui eu venho e coloco o x em evidência. Colocando o x em evidência, ax dividido por x dá A, bx dividido por x dá B. Nessa outra parte aqui, colocando o y em evidência, vamos ficar AY dividido por y dá A, BY dividido por y dá B. Então, eu agrupei, fiz a primeira fatoração, mas ainda você vai precisar fazer uma segunda fatoração. Perceba que agora nós tínhamos um polinômio com 4 termos, virou um polinômio com 2 termos a primeira fatoração. Na segunda fatoração, nós vamos chegar nessa forma aqui. Ó. Como? Perceba que esse termo e esse termo tem um fator comum. Quem é o fator comum? É aquele que aparece nos dois termos. Qual é o termo que aparece nos dois termos? O termo que aparece. Quem aparece aqui para os dois termos é o A mais B. Então, agora eu vou colocar todo o A mais B em evidência. Ó, coloco todo A mais o B em evidência aqui, mesmo sistema. Coloco vezes, abro outro parênteses para ir colocando as divisões. Então, observe. O primeiro termo, se você divide por A mais B, vai sobrar quem, ó? Preste atenção. Se você pega isso aqui e divide por A mais B, o que é que sobra? Isso aqui vai embora e sobra só o X. Mas, da mesma forma, se você dividir esse outro termo aqui por A mais B, vai sobrar só o Y. Então, fatoração por agrupamento, você vai precisar fatorar mais de uma vez. Quantas vezes forem necessárias, conforme a quantidade de termos que tiver no polinômio. Então, obtemos aqui que a forma fatorada é A mais B vezes X mais Y, ou vice-versa, né? X mais Y vezes A mais B. Então, recapitulando. Primeiro, você agrupa os termos que têm o fator comum. Em cada grupo, você coloca os fatores comuns em evidência. Depois, coloca novamente em evidência o fator comum. Então, por agrupamento, primeiro agrupa e faz a primeira fatoração, faz a segunda fatoração. Possa ser que aconteça mais de uma fatoração, mais de duas. Mas a maioria das vezes, a maioria dos casos, acho que praticamente todos, você vai fazer duas fatorações quando for por agrupamento. Agrupa, em cada grupo faz a primeira fatoração, por último, e mais uma fatoração, certo? Então, esse é o passo a passo. Os retângulos a seguir estão divididos em retângulos menores. Observe as medidas indicadas e escreva a área dos retângulos na forma fatorada e na forma não fatorada. Ok. Vamos fazer aqui geometricamente, certo? Que é aquela forma que a gente só observa a figura e anota os resultados, sem fazer cálculo algébrico, certo? Então, vamos observar a figura, gente. Ó. Se aqui, perceba, se aqui é AX e aqui mede A, ó, perceba, esse trechinho mede A, esse daqui vai medir X. Aqui também mede X, aqui vai medir B. Nesse outro aqui, ó, se daqui para cá mede B e a área BY, então esse outro trechinho aqui é Y. Esse outro trechinho aqui em cima, que é paralelo, também vai ser Y. A única área que está faltando, então, vai ser A vezes Y. A vezes Y. Então, a forma não fatorada para a área é só a gente somar todo mundo. Vai ficar AX mais BX mais, certo? Só somar essa área, mais essa área, mais essa, mais essa. AY mais BY. Dá para eu conseguir a forma fatorada sem fazer cálculo, só observando a figura. Veja só, para fazer uma área, nós precisamos de comprimento vezes largura. Observa, a medida total desse lado aqui tem o A e o B, então é A mais B. E a medida total desse lado aqui tem o X e tem o Y, vai ficar X mais Y. Fazendo então, ó, temos aí o comprimento e a largura. Então, é só fazer A mais B vezes X mais Y. Então, só observando o retângulo, conseguimos a forma não fatorada e a forma
fatorada. Na B, vamos ver, ó. Preste atenção. Se aqui, daqui para cá mede 1, perceba que daqui para cá também mede 1. Se daqui para cá mede se daqui para cá mede B, daqui para cá também mede B. Se aqui mede B e a área é 3B, significa que a outra medida mede é 3. Certo? Se aqui é 3, ó, aqui também é 3. E se essa área é só Y, significa que é Y vezes 1, né? Mesma coisa. Aí se aqui já mede 1, então essa outra dimensão que está faltando é o Y. Se daqui para cá mede Y, daqui para cá também mede Y. Então, veja, que área é essa? Faz comprimento vezes largura. 1 vezes 3, 3. Que área é essa daqui? Você tem B e tem Y, então vai ser B vezes Y. Forma não fatorada, é só você somar as áreas. Nós vamos ficar com 3 mais 3B mais Y mais BY. Forma fatorada, só a gente olhar agora a área total. Perceba, ó. Medida total do comprimento e a medida total da largura. Vamos lá, comprimento, largura. Aí nós temos, aqui tem B e tem 1. Então, o total é B mais 1. Aqui nós temos 3 e temos Y. Então, é 3 mais Y. Então, esse é o comprimento, esse é a largura. Vamos fazer comprimento vezes largura. Vai ficar B mais 1 vezes 3 mais Y. Então, forma não fatorada, forma fatorada. Fatore completamente as expressões a seguir. Então, vamos lá. Letra A. Temos 12, 4A, 3B, AB. Agrupe. Vamos agrupar primeiro. Né? Lembre-se, o primeiro passo é agrupar. Então, vou agrupar esses dois aqui. Agrupando esses dois, só dá para colocar o 4 em evidência. Olha só. 12 dividido por 4 dá 3. E 4A dividido por 4 sobra o A. Mas vamos fazer no outro grupo. No outro grupo, perceba, gente, dá para aqui, comum aos dois, tem o B. Então, é o B que eu vou botar em evidência. B vezes 3B dividido por B é 3. AB dividido por B sobra A. Agora, observe que de 4 termos, agora a gente tem 2. B, quem é que eu vou colocar em evidência? Nesse termo e nesse termo, o que é que aparece em comum? Aparece o 3 mais A. Então, ele coloca em evidência. Vezes, vamos ver. O primeiro termo, todo esse termo aqui, dividido por 3A, 3 mais A, vai sobrar o 4. Mais todo esse termo aqui, dividido por 3 mais A, vai sobrar o B. Então, essa é a forma fatorada da letra A. Nós vamos ficar com 3 mais A vezes 4 mais o B. Vamos fazer a C agora. Aliás, a B. Na B, gente, nós temos 6, 3A, menos 2B, menos AB. Também fica a seu critério, quem é que você quer, quais os grupos que você quer formar. Eu vou prosseguir na ordem aqui. Vou pegar os dois primeiros. Os dois primeiros dá para colocar o 3 em evidência, olha só. 6 dividido por 3 dá 2, mais 3A dividido por 3 sobra o A. Aqui, gente, vamos ver, tem o B nos dois termos e os dois são negativos. Então, eu vou botar o sinal de menos aqui fora também. Vou botar o menos B, porque fica melhor. Se eu coloco o sinal aqui fora, aí aqui dentro do parênteses eu escrevo tudo positivo, né? Então, fica a dica. Quando vocês estiverem fatorando termos negativos, deixa o sinal do lado de fora.
porque aí dentro do parênteses só fica termos positivos, certo? Fica essa dica. Então, eu já deixei o sinal aqui, ó, menos 2b, eu já deixei o sinal aqui fora. Aí, 2b dividido por b vai sobrar o 2. AB, eu já deixei o sinal aqui fora. Aí, AB dividido por b vai sobrar o A. Então, ó, fica mais fácil quando o sinal fica aqui fora. O próximo termo, a segunda fatoração que nós vamos colocar em evidência é 2 mais A vezes. Então, o primeiro termo dividido por 2 mais A vai sobrar o 3. E o outro termo, se você divide por 2 mais A, vai sobrar o menos B. Então, ficamos com 2 mais o A vezes o 3 menos o B. Agora, vamos fazer, gente, a C aqui, para finalizar a questão 2. Na C, nós temos 3x, xy, 3y e y ao quadrado. Também fique, né, à vontade quanto à escolha que você vai fazer, mas do jeito que já está aí, já dá os grupos formados. Eu vou pegar esses dois, que tem qual fator comum? O x. E vou pegar esses dois, que tem qual fator comum? O y. Certo? Então, vamos lá. 3x dividido por x sobra 3. XY retirando o y, ou XY retirando o x, vai sobrar o y. 3y dividido por y dá 3. E y ao quadrado dividido por y dá y. Perceba, agora o próximo termo a ser colocado em evidência é 3 mais y. Porque aparece nos dois termos. No primeiro termo, ó, está o x. No segundo termo, o y. Certo? Este é o método de fatoração e agrupamento. Aliás, fatoração por agrupamento. Você faz os grupos, você agrupa, fatora a primeira vez, fatora a segunda vez. Pronto, gente, nós vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui, certo? Novamente, estamos dividindo esse capítulo em duas etapas para que o vídeo não fique tão extenso, certo? Para que fique dentro do nosso tempo de aula. Então, essa é a parte 1. Vou gravar para vocês a parte 2, certo? Que é a outra metade deste capítulo. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.